Estamos ao vivo. Será que estamos? Deixa eu ver. Opa! Sejam bem-vindos, tudo bem? Estamos ao vivo! E bora falar como economizar para ir para a Europa com criança pequena, porque essa live é para falar de economia. A gente vai falar de muita economia e não é pouca coisa não. Eu tô com uma colinha aqui embaixo, porque eu sou dessas que começa a desenrolar o assunto, vai falando pra outra coisa e vai indo. Quando vejo, já deu 1h30 de live e eu não quero segurar vocês muito tempo aqui. Então, quando eu olhar pra baixo, é que eu tô vendo a minha colinha pra eu voltar pro caminho da nossa live pra ficar mais informativo, porque fica melhor, certo? Então, sejam bem-vindos. Essa é a primeira live aqui do canal, do nosso perfil. Então, vamos com calma, pega leve, porque tô meio travada ainda. Então, bora lá. A gente vai falar sobre viagem internacional com criança pequena, porque ir de cruzeiro é mais interessante, e não só em relação ao custo-benefício. Dá pra desligar o volume aí? Obrigada, ajuda a gente. Tô te ouvindo. E peraí que atrapalhou aqui. O boy atrapalhando o rolê. Então, bora lá. A gente vai falar sobre a viagem internacional com criança pequena, não só pela questão da economia, mas também pela questão dos BOzinhos, que nem o povo gosta de falar. Viajar com criança é perrengue? Não concordo, mas pra quem acredita nisso aí, cruzeiro dá pra dar uma reduzida boa, e a gente vai ver como que a gente economizou mais de 6 mil reais, aonde a gente comprou nossas passagens, quanto tempo a gente fez de pesquisa. A gente vai ver tudo isso. Eu vou falar site, valores específicos, eu vou falar tudo. Então fica até o final porque vai ter valores. Vou jogar os valores na roda. Vamos ver o que mais. Por que a gente veio para a França primeiro? Vou contar isso. Porque nós compramos a passagem em cima da hora. Isso, a gente poderia ter economizado mais, mas a gente acabou comprando em cima da hora. Também vou falar sobre isso. E vamos falar sobre... eu vou comparar a viagem de volta. Por quê? Porque eu tenho os valores do que a gente pagou para vir do Brasil para a Europa. Só que eu dei uma pesquisada esses dias e tem um cruzeiro voltando da França pro Brasil no final do ano. Então, eu já comparei valores, já vi tudo para falar para vocês como que rola isso aí. Se também vale a pena, de repente, da Europa pro Brasil fazer o sentido contrário. Será que vale a pena? Vou contar. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marina. Eu fui comissária de voo por 15 anos. Então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência em aviões para falar nessa live que vir para a Europa de cruzeiro é melhor. Então, acho que vai ser bacana ter essa troca, falar do que eu entendo muito, que são os voos, e o cruzeiro que eu não entendo tanto. A gente teve uma experiência, foi a nossa primeira viagem de cruzeiro, mas dá para compartilhar a experiência que a gente teve, então vai dar pra gente ter uma comparação legal. Eu sou mãe do Mateu, que tem 5 anos, e da Giovana, que tem 3 anos. Eu gosto de dizer a idade deles, por quê? Porque geralmente as pessoas pensam que, são grandes, não é tão pequenininho. Sim, eles são pequenininhos, então eu gosto sempre de deixar bem claro que eles são pequenos. E se você também tem filho pequeno, as dicas servem super pra você. Se teu filho é um pouquinho maior, vai servir melhor ainda, porque vai dar menos trabalho, certo? E em que mais que eu tinha que falar sobre mim? Como eu falei, eu fui comissária por 15 anos. Faz 3 anos que eu fiz transição de carreira, exatamente porque eu saí da empresa. E aí a gente começou a planejar essa viagem. Então eu comecei a fazer essa transição de carreira. Hoje eu sou gestora de redes sociais, ilustradora nas horas livres, que eu amo, sou fotógrafa e criadora de conteúdo de viagem. Podemos dizer isso? Não podemos? Afinal, estamos aqui num perfil com conteúdo de viagem, não é mesmo? O que mais que eu preciso falar de mim? Deixa eu ver, eu tô olhando super na colinha porque eu não quero fugir muito
porque eu costumo ficar horas fazendo live, porque eu gosto, então relaxa. E oi, eu tô só vendo as carinhas subindo aí das pessoas que eu amo. Obrigada, seus lindos. Vamos lá. A gente embarcou em abril, agora de 2023, bem certinho, dia 15 de abril, numa slow travel pelo mundo, sem data pra acabar. Então, a gente tá só no comecinho, ainda vão fazer 2 meses que a gente começou essa nossa super viagem. A gente tem muito que compartilhar ainda com vocês, muito, literalmente. Por sinal, mês que vem que vai ser incrível, mas eu não vou dar spoiler ainda, não pode. Mas, bora voltar. Aqui no perfil, a gente conversa sobre viagem com criança pequena. Eu inspiro vocês a pegarem os filhos de vocês e irem viajar sem essa história de mimimi, que viajar com criança pequena dá trabalho, porque é só perrengue. Não rola essa conversa aqui, eu não levanto essa bandeira aqui. A conversa é outra, a gente passa a solução, o que dá para ser feito, como ensinar essas crianças a serem pequenos viajantes incríveis. Então é sobre isso que a gente fala aqui. E nós vamos começar a nossa live pelo começo, óbvio. Eu vou contar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, por que a gente veio, pra vocês entenderem o porquê a gente pegou um cruzeiro e veio pra Europa, tá? Bom, eu e o Patrick, meu marido, faz 10 anos, mais ou menos, que a gente sonha e planeja conhecer o mundo. Nesse meio tempo nasceu o Mateu e nesse meio tempo nasceu a Giovana. E lógico que a gente não mudou de planos e de sonho, a gente só incluiu eles nisso, que seria incrível, muito melhor ainda do que só nós dois viajarmos pelo mundo, mas também as crianças estarem junto. Então a gente começou a planejar isso, foi levando toda a nossa vida para esse momento que a gente está hoje, a gente foi mudando tudo, fazendo transição de carreira, estudando outras coisas, vendo possibilidades para estar onde a gente está hoje. E a gente começou a pesquisar opções de passagem, porque óbvio, não só isso, lógico, teve muitas coisas, mas se eu falar tudo que a gente teve que pesquisar, estudar e se preparar para fazer, a gente fica umas 3 lives falando disso, dá para falar disso numa outra live, mas como a gente vai falar de passagem, eu vou falar especificamente disso. A gente começou a pesquisar 8 meses antes da viagem os preços de passagem aérea. Até então a gente só tava procurando passagem aérea. Enlouquecidos da passagem aérea. A gente entrava em site de madrugada, de madrugada, todos aqueles horários doidos, aquelas estratégias malucas. A gente foi fazer um curso sobre economia, roteiro de viagem, maravilhosos, com a minha mentora linda, Mari, viagem sincera. E a gente aprendeu muita coisa ali. Eu gosto de compartilhar com quem eu aprendi, porque eu acho que é super importante. E a gente aprendeu muita coisa sobre pesquisar passagem. Então a gente começou a pesquisar realmente várias opções para economizar com passagem aérea. E mesmo assim, nós somos 2 adultos e 2 crianças que já pagam passagem. Então seriam 4 passagens o valor total. E a gente tava tendo um valor, eu anotei aqui certinho, porque eu quero falar o valor para vocês específico. A média dos voos de Guarulhos para a Europa, na época, o destino mais barato era Portugal. Então a gente colocando uma média de São Paulo, né, que a gente é de São Paulo, Guarulhos para Portugal, para Lisboa, tava uma média de 21 mil reais para nós 4. Beleza, a gente estava se planejando, a gente tinha que ter o dinheiro da passagem aérea, afinal é um gasto extremamente necessário, não dá para chegar a nada lá. Então, tranquilo. Mas tudo que a gente conseguisse economizar era dinheiro que a gente ia ter pro início da nossa viagem. Então, a gente tinha que ver formas de economizar mais que isso. Então, a gente começou a pesquisar 8 meses antes. E um belo dia, eu lembrei de um site que eu já tinha escutado várias pessoas me falarem super bem de cruzeiro, que na época que eu voava, tinha vários amigos que saíam de férias, iam fazer cruzeiro e compravam por esse site. E eu nunca tinha comprado, não tinha visto e nada. Eu sabia que o site existia, de vez em quando eu entrava lá, ficava namorando uns cruzeiros, mas nada. Falei, deixa eu dar uma olhada. Dei uma olhada e a diferença de valor tava grande.
E quando eu tava fazendo essas pesquisas, eu tinha visto as datas mais ou menos a gente estava pensando em fazer um cruzeiro em fevereiro, porque o aniversário do Patrick é em fevereiro, então a gente queria embarcar um pouco antes do aniversário dele. A gente tinha visto que tinha opção de data pela MSC em fevereiro e abril, e acho que março. Eu lembro que era fevereiro e tinha abril. Então a gente tinha opções de data para se planejar. Eu olhei lá as datas e já estava mais baixo que o voo. Eu falei, interessante, mas vou continuar pesquisando. A gente estava fazendo várias coisas no Brasil que a gente não podia simplesmente embarcar, a gente tinha que resolver um monte de coisa lá. E aí a gente foi vendo esses valores. O site da MSC, comprar direto com o site da MSC, estava saindo mais caro. Ficava uma média de 18 mil reais as pesquisas. Isso assim, uma média mesmo, porque a gente fez várias pesquisas, tiveram promoções no meio do caminho, enfim, uma média de 18 mil reais. Já saía mais barato que a passagem aérea. Como a gente tinha flexibilidade de data, de tempo, pra gente seria até melhor ficar 18 dias viajando num cruzeiro do que pegar um voo, começou a ficar mais interessante pra gente. Aí a gente começou a fazer pesquisa com a agência de viagem para ver se rolava uns descontos, negócios. Às vezes a agência consegue uns valores bons, só que muito pelo contrário, tava uma média de 22 mil reais. A gente, para ser bem sincera, a gente falou com 2 agências de viagem. Uma foi um orçamento de 21,5 e a outra era 22.100 e pouquinho. Então a gente já descartou as opções de agência. E aí a gente voltou a ficar pesquisando. Eu vou falar o site, vou falar o site, eu vou passar certinho pra vocês, porque eu tenho que dar uma dica depois que faz a compra, que dá uma certa palpitaçãozinha, porque é um site americano, mas aí eu vou passar tudo certinho. E aí a gente pegou e começou a pesquisar só valores no site da MSC e no site que a gente comprou, que é o site americano, que é Vocations to Go. A gente começou a pesquisar nesses 2 sites e ficar vendo se o valor batia. No Vocations to Go, a gente conseguiu comprar, vocês sabem que a gente comprou por lá, a gente conseguiu comprar por 14.917, o valor exato, tá? Tô colocando o valor exato. A gente teve uma economia, se a gente for comparar com a agência de viagem, de mais de 7 mil reais, se a gente for comparar com o voo, mais de 6 mil reais. Então, assim, era uma economia gigantesca. Aí, quando a gente compartilhou essa informação com as pessoas que a gente conhecia, as pessoas começaram a falar o quê? Ai, mais 18 dias num cruzeiro com 2 crianças pequenas, vocês são loucos. Imagina, eles vão ficar super entediados, vai balançar, eles vão passar mal todo dia. Tipo, o inferno é muito melhor você gastar os 21 mil reais de passagem aérea, entrar no avião em 11, 12 horas, tá lá, do que você ficar 18 dias com as crianças te dando trabalho num cruzeiro. Isso foi o que falaram. Ouvimos. Não vou citar nomes, mas ouvimos. E aí a gente, lógico, entrou por aqui, saiu por aqui nem chegou no outro lado do ouvido. Enfim, seguimos o planejamento. A gente ia economizar super essa grana, dava muito pra gente comprar euro e gastar belíssimos na Europa. Fizemos. A gente comprou com o site. Só que eu nunca tinha comprado com eles. Então a minha preocupação era, ainda funciona? Porque já faziam mais de 3 anos que eu não tava voando e eu não tinha conversado com mais ninguém que tinha usado o site. E eu não sabia se tava mais funcionando. E realmente, deixa eu explicar sobre o site, porque eu sei que muita gente vai se interessar em ir lá curiar. Amor, coloca... Ai, colocou. Azul. Ai, bom, é muito assistente. Tá o site, ele colocou aí o site, ó, certinho. Não vai lá agora não, pelo amor de Deus, fica aqui na live. Depois vocês xeretam lá. Qualquer coisa, se esquecer o nome, me manda direct que eu mando o link. Lá no site, eles têm suporte em português. Ó, e esse vídeo não é público deles não, bem que podia ser. Pelo amor de Deus, me notem.
aceito cruzeiros. Mas não é. Então, assim, eu tô só falando mesmo porque é uma opção de viagem que poucas pessoas pensam na hora de falar, vou fazer uma viagem pra Europa, vou de avião, é muito comum. Você já vai direto atrás de uma passagem de avião e todo mundo coloca lá como comprar passagem aérea barata. Só que, na verdade, tipo, o caminho pode ser outro e muito mais legal. Então, não é público nem nada. É só porque realmente o site funciona e é muito barato. E aí, eles têm suporte em português, me responderam meu e-mail em português. Eu tive que falar com o atendente, o Denis, inclusive, se vocês forem comprar e falar com o Denis, manda beijo. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas fala português bem, a gente se comunicou super bem. Tirei todas as minhas dúvidas com ele e a gente fechou com ele. Só que o que acontece? O pagamento é feito por link e-mail, é tudo feito por e-mail. Você resolve tudo no e-mail. E aí, depois que você faz a compra, a gente entrou no site da MSC. E lá aparecia em cima, assim, que quantos dias faltavam para o nosso cruzeiro. Só que ao mesmo tempo eu não tinha acesso a mais nada no site. E aí a gente foi, lógico, tava com palpitação já nesse momento. Afinal, né, quase 15 mil reais, você não quer perder. E aí a gente descobriu que o site da MSC, não sei porquê, dos Estados Unidos e a do Brasil, eles não se casam. Eles não conversam. Então, como a gente tinha feito a compra pelo site dos Estados Unidos, a gente ligou na central da MSC do Brasil e eles não encontravam a nossa reserva. E isso é completamente normal. É porque eles não têm acesso às informações do site dos Estados Unidos. Mas até aí também a gente tava daquele jeito, né? Ligava, a reserva não tava. A gente cogitou ligar para a central dos Estados Unidos, mas com o inglês maravilhoso que temos, não ia adiantar muita coisa, não é mesmo? Então não ligamos e falamos, vamos, vai dar bom. E aceita. A gente ficou tudo certo, não resolveu nada. E realmente deu. Quando a gente estava fazendo o check-in, a gente ainda conversou com a moça. Ela falou que realmente isso acontece sempre, que tipo, eles não se conversam mesmo, os sites não são interligados. Não sei explicar essa parte. Mas que a reserva tava lá e tava tudo certo e tudo bonitinho. Então, eu já quis deixar claro isso pra vocês, que o site funciona. Já falei esse pequeno palpitação que dá aí nesse meio do caminho, mas funciona. A gente teve essa economia de 6 mil reais, o que foi excelente. E ninguém te fala isso, porque as pessoas não cogitam fazer isso. Como a gente tá viajando e a gente já faz um tempo que a gente tá conversando, trocando muita informação com pessoas que também estão viajando, pessoal que tá fazendo ano sabático, pessoal que tá fazendo volta ao mundo, pessoal que tá vindo simplesmente pra morar ou pra morar na Itália, ou pra morar em algum lugar na Europa, e ninguém teve essa ideia. Todo mundo fala, nossa, eu queria ter economizado, mas tipo, eu acabei comprando a passagem aérea, nem pensei em ir de cruzeiro, eu nem sabia que dava. Então, eu acho que é importante compartilhar isso com vocês, para vocês verem que tem uma outra opção. E a Marcela tá aí na live, eu vi que ela tá aqui, vou usar ela de exemplo, adoro, vou usar a Má. Ela foi pra França, né, Márcia? Se eu estiver errada, me corrija aí. Foi pra França, eu tenho certeza que ela não cogitou olhar a passagem de cruzeiro. Então, tipo, a gente sempre vai pro óbvio mesmo, que é o voo. E aí, bora falar das vantagens. Por que eu vou de cruzeiro? Só porque eu vou economizar 6 mil reais? No meu caso, só de economizar 6 mil reais, já tô feliz. Olha lá, a Má falou. Aí beijo, tio. O meu tio na live. E aí, então, assim, 6 mil reais economizados, pra mim, já é um super benefício. Já acho lindo, maravilhoso. Aí a gente vai nós estamos com crianças pequenas. É realmente tudo isso que tinham me falado?
que ia ser desesperador, que eles iam passar mal e tudo mais. Não. Não é. E eu vou comparar, como eu sei bem como funciona um embarque de um voo, eu vou comparar com... Só vou comparar com o embarque do voo com o embarque do cruzeiro. Só para vocês já sentirem o quanto mais suave é. Todo mundo sabe que quando a gente vai viajar de avião, viagem internacional, a gente tem que chegar antes. Então, vamos supor que a gente fosse vir para a Europa, para a França, que foi para onde a gente veio. Peraí. Tá travando tudo aqui. Vamos supor que a gente fosse de voo. A gente ia ter que ir pro aeroporto de Guarulhos. Vou dar o exemplo de São Paulo, tá? Aeroporto de Guarulhos, aí o tempo que tem que chegar antes, porque tem que despachar a mala. A gente ia sair de casa no mínimo umas 5 horas antes. No cruzeiro a gente já sentiu essa diferença, porque chega na passagem o horário do embarque. O nosso embarque era 4h30 da tarde, 4h20 da tarde. E lá dizia que a gente tinha 1 hora para chegar. Tipo, era das 4h20 às 5h20. Não era para chegar antes, não era para chegar depois. Ou seja, não tinha necessidade da gente chegar 5 horas antes. A gente já tava ganhando, tipo, horas sem estresse. Porque ir pro aeroporto e ficar 5 horas antes lá, moscando, é um saco para qualquer pessoa, para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Então, a questão não é a criança. Todo mundo acha um saco ficar 5 horas no aeroporto esperando, certo? No cruzeiro, não. A gente pegou o cruzeiro no Porto de Santos. A gente morava em Itaém. Então, tipo assim, de casa até o Porto de Santos dava mais ou menos 1h20. 1h30, mais ou menos isso. Que eu sou péssima de localização e horas de localização. Não me pergunte de horas de localização. Então, assim, a gente acordou, tomou café, deu banho nas crianças, almoçou com os meus pais, relax, a mala já tava pronta, colocou a mala no carro, saiu de casa 1h30 antes. Não, a gente saiu 2 horas antes, porque a gente é meio apavorado, tem medo de acontecer alguma coisa, e tá certo, né? Acontecer alguma coisa no caminho. A gente saiu 2 horas antes, chegou lá, já tava quase na hora, se despediu, tranquilos, maravilhosos, choramos. E choramos. Eu chorei e embarcamos, tipo, tranquilíssimo. No aeroporto a gente teria despachado essa mala, ficado lá, tipo, as crianças já ficando endoidecidas, porque, tipo, não tem nada pra fazer, e a gente já, né, tipo, cansado, pra entrar num voo que ia demorar no mínimo 11, 12 horas pra chegar num destino. A gente coloca esse valor que eu passei pra vocês numa classe econômica, ou seja, estaríamos os 4 apertadinhos assim, bem juntinhos, naquela poltrona maravilhosa. Não vou falar mal muito, não. Vai, nessa poltrona maravilhosa que vocês sabem como é, não preciso nem falar. Pra ficar todo esse período dentro de um voo, ou seja, tipo, ia jantar, comer alguma coisinha, tomar um café da manhã. Beleza. Aí você ia chegar no destino, já tinha que ir pro hotel, ou seja, você já tinha que ter uma hospedagem e tudo mais. No cruzeiro, nós embarcamos, fomos para a nossa cabine, fizemos o procedimento de segurança, que eu achei mara, adoro um procedimento de segurança, coisa de comissária. Fizemos o procedimento de segurança e fomos jantar belíssimos num restaurante chiquetérrimos, 0 cansados, 0 estressados, 0 apertados. A gente jantou e foi belíssimos dormir. Porque no primeiro dia deu uma balançadinha leve, eu falei sobre isso nos stories, tá salvo nos destaques, quem não viu vai lá ver. Só no primeiro dia, parece que eu tava meio bêbada, meio alterada. Então a gente foi pro quarto dormir, já tava na hora das crianças dormirem também. Então a gente foi pro quarto, dormiu e acabou, 0 estresse, 0 perrengue. Aí a gente ficou se questionando. Meu, sério, que tem gente que prefere pegar,
Vamos colocar, por mais que o valor da passagem aérea tivesse o mesmo do cruzeiro. Pegar 15 mil reais, dar para a empresa aérea, ficar socado numa cadeira 12 horas, chegar no destino e já começar a gastar lá. É melhor fazer isso do que ir fazer um cruzeiro, tipo, aproveitar 18 dias, né, que eram 18 noites, né? É que no 19 desembarque, então 18 dias aproveitando, tipo, sério? Não, né? Tipo, acho que não. Coloca aí, pelo amor de Deus. Me responde. Interage comigo aí que eu não tô sozinha aqui. Tô falando sozinha, tô ficando doida. Fala aí alguma coisa vocês também. Então, não tem, tipo, comparação. Na minha cabeça, não tem comparação. Depois que eu descobri, porque eu sempre achei que cruzeiro fosse extremamente caro. Eu não tô falando que 15 mil reais não é caro. Não é isso. Eu acho 15 mil reais é um valor, tipo, vou gastar 15 mil reais agora. Foi um planejamento. Então, assim, gastar 15 mil reais num cruzeiro de 18 dias, economizando enlouquecidamente, como se não houvesse amanhã, bem louca, é muito melhor do que você dar 21, 22 mil reais pra uma empresa aérea pra ficar enfiado num banco, tipo, sentado num assento. Eu, que por 15 anos fiquei socada no assento, principalmente, tenho ranço, não faria. E acredito que você, por mais que não fique muito tempo no avião, viaje uma vez no ano que seja, eu tenho certeza que você vai gostar mais de ficar num cruzeiro maravilhoso do que ficar num assento, certo? Eu também sempre achei que cruzeiro seria apenas pra gente muito rica. Exatamente, Vivi. Era esse pensamento que eu tinha. Porque a gente pensa, né, cruzeiro todo chique, maravilhoso. Ó, o Fê tá aí também, ó, certíssima. Sou recepcionista de navios da MSC e a Marina foi muito visionária. Ai, Fê, love you. O Fê, ó, já segue ele aí depois também. Ele é tripulante de navio. Olha que maravilhoso. E a gente conversou horrores antes do cruzeiro. E é muito isso, tipo, a gente tem esse pensamento porque, uau, é um navio, é muito caro, tipo, ou eu vou ter que ficar 2 anos juntando muito dinheiro pra poder fazer. Só que, gente, é muito louco. É mais barato que fazer o raio do voo que tá todo mundo acostumado. Tipo, então, é muito bacana compartilhar isso, porque tem muita gente aí querendo viajar. Sempre, né? Todo mundo procurando na internet para viajar mais barato. Só que fica limitado a passagem aérea barata. Sendo que tem opções maravilhosas, assim, tipo, vai fazer um cruzeiro, tipo, mano, lógico, tem gente que tem medo e, enfim, tem essas coisas, mas muita gente tem vontade de fazer um cruzeiro e não faz ideia que ele é mais barato que fazer um voo. Tipo, então é muito bacana espalhar isso. Conteúdo show, tudo de melhor pra vocês nessa jornada. Obrigada, seus lindos. Ai, adoro essas famílias viajantes, gente. Várias famílias viajantes aqui com a gente. E então, tipo, é muito bacana. É uma opção muito top. Deixa eu ver aqui no meu roteiro o que eu tô fugindo. Que eu começo vou viajando, né, gente? Ah, e lembrando, vale dizer isso, que eu tinha esquecido. Nós somos 2 adultos e 2 crianças já pagantes, que nem eu falei do voo. Aquele valor já eram nós 4, que eu falei pra vocês. E no cruzeiro as crianças não pagaram. Eu não sei se era uma promoção de quando a gente comprou, mas eu lembro que o rapaz mandou pra mim dizendo que criança não pagava. Eu não sei se é sempre, né? Tipo, tinha até uma idade. Se eu não me engano, era até 10, 11 anos, alguma coisa assim. Mas criança não pagava. Então, esse valor foi o preço de 2 adultos numa cabine com janela. A opção cabine interna, que é a opção mais barata, já não tinha mais. A gente comprou muito em cima da hora. A gente comprou a nossa passagem no dia 6 de março, pro cruzeiro que já era dia 15 de abril. Então a gente comprou muito em cima da hora e eles não tinham mais cabine interna para vender.
mas ainda teria como deixar isso muito mais barato ainda. Eu, particularmente, acho que cabine interna não seria tão legal, porque não deve ser meio estranho ficar num quarto sem vista de nada. Eu amei a cabine com janela, maravilhosa. Lógico que seria maravilhoso também uma varanda, deve ser mara, mas a janela era incrível, eu amei. Falei várias vezes sobre isso nos stories que eu amei. Amei mesmo, showzinho. A gente amava muito a janela. E vale muito a pena. Então, se a gente for comparar, passagem aérea, classe econômica, cruzeiro, seria um meio termo aí, né? Porque seria um meio termo, porque a econômica a gente compararia com a cabine interna, mas ainda assim ficou mais barato que, né, tipo, o outro rolê. Deixa eu ver o que mais. Tinha me perguntado, e bom, vou falar disso agora, os trâmites de imigração. Foi super tranquilo. Lógico, precisa de passaporte, porque é uma viagem internacional. Os países que a gente passou, que foram Espanha, Portugal e Reino Unido, não precisava de visto, então a gente não teve essa preocupação. E a França também, né? Não precisava de visto. Mas a gente tava com o nosso passaporte em dia. Tudo certinho. Eu achei bem esquisito o lance da imigração, comparando com avião. A gente deixa o nosso passaporte no dia que a gente embarca com eles, assina um termozinho lá, fica com papel, eles ficam com o passaporte. Quando a gente desembarcou na Espanha e Portugal, a gente desembarcava sem passaporte, não passava por controle de imigração, nada. E a gente só pegou os nossos passaportes um dia antes de chegar no Reino Unido. A gente passou por um controle de imigração dentro do cruzeiro mesmo. Eles carimbaram o passaporte eu coloquei nos stories também com um barquinho lá e tal. No dia que a gente chegou no Reino Unido, a gente só desembarcou e fez o nosso passeio lá, tal, voltou pro cruzeiro. A gente levou o passaporte, né, porque já tava com ele. Aí desembarcou, fez o passeio e voltou pro cruzeiro. E no dia que a gente foi desembarcar na França, a gente já foi com as nossas malas, passaporte, tudo certinho. Passou por um controle de imigração, que não perguntou absolutamente nada pra gente. Nem quanto tempo vocês vão ficar aqui, vocês vão embora, vão morar aqui pra todo sempre. Nada. Nada literalmente mesmo. Tipo, a moça pegou nosso passaporte, carimbou, olhou, Marina, pá. Patrick, pá. Matheus. Olhou, Giovana. Carimbou e pronto. A gente entrou no país e... pronto, acabou. Bem diferente do que se for pensar com voo, né? Geralmente a gente chega, tem 600 mil perguntas, que cor é a sua calcinha e tudo mais, mas bem diferente. Achei muito bacana mesmo. Bem mais tranquilo. Quem tem essa preocupação, inclusive, que me mandaram no direct falando do idioma, eu não falo francês, não falo inglês. Nesse caso, maravilhoso que a gente nem precisou falar com ninguém, só entramos no país. Então, a imigração é super tranquilo. O que mais que eu ia falar? Se vocês tiverem pergunta, gente, aproveita, manda que eu vou lendo aqui os comentários e vou respondendo. Oi, Capitu, Bentinho, beijos. Deixa eu ver o que mais. Tá, isso é bacana. Como se preparar? Como que a gente preparou as crianças para o cruzeiro? Porque assim, eu gosto muito de falar sobre isso, como preparar as crianças. Eu gosto muito de dizer que criança não nasce sabendo viajar. Ninguém nasce e fala, sou um viajante nato. Não é assim que funciona. Infelizmente, a maior parte dos pais acham que teria que ser assim. Ou tem uma leve ilusão de que o filho tinha que nascer sabendo viajar. Só que não é bem assim. Então, é muito mais fácil a gente falar, eu não levo meu filho para viajar porque ele vai dar muito trabalho. Mas por que ele dá muito trabalho? Você ensinou ele?
Ele já sabe viajar? Ele sabe o que é viajar? Qual é o benefício de viajar? Não. Ele simplesmente está ouvindo uma palavra. A gente vai viajar, e a gente vai de avião, a gente vai de cruzeiro. E para ele isso não quer dizer absolutamente nada. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Como a gente preparou as crianças para o cruzeiro? Antes mesmo da gente comprar a nossa passagem, a gente já começou a incentivar eles a terem curiosidade de fazer um cruzeiro. A gente começou a colocar desenhos que passavam alguma coisa de cruzeiro. A gente começou a falar o quanto seria legal a gente fazer um cruzeiro. Por mais que a gente não entendesse nada de cruzeiro e eu tivesse pescado algumas coisas com o Fê, e era essas informações que eu tinha sobre, a gente foi instigando eles. Porque tem o comandante do navio. Porque pode ser que a gente veja a baleia. Não vimos, mas podia ser que a gente tivesse visto. Eles tinham essa curiosidade. Então a gente foi instigando à vontade. Quando a gente comprou a passagem e agora tá tudo certo, a gente vai embarcar, a gente vai. Aí a gente começou a confirmar coisas para eles. Olha, daqui tantos dias a gente vai embarcar. A gente fez um calendário e aí eles iam marcando um X todo dia, o quanto a gente estava chegando perto, para estimular a criança a querer que aquele dia chegue, para ela entender que aquele dia é especial. Então a gente foi só instigando, estimulando e falando. Colocamos vídeos de pessoas fazendo cruzeiro. A gente entrou no YouTube da MSC e colocou vídeos do cruzeiro que a gente ia fazer para eles verem o que tinha. E eles piraram quando eles viram que tinha um toboágua gigante, que eles não puderam descer, mas eles estavam morrendo de vontade. Então eu e o meu marido descemos para eles, porque a gente é desses. Então, quando chegou o dia do cruzeiro, a curiosidade e a vontade já era tão grande que a gente não teve problema nenhum com eles. Porque eles não fizeram birra, porque eles não ficaram com medo. E olha que a gente estava vivendo um momento que não era uma viagem, a gente vai entrar no navio, vai lá e volta para casa. A gente estava entrando numa mudança de vida gigantesca, assim. E não só para eles, para a gente. Então a gente tinha que estar bem para passar isso para eles. Então no dia, a única coisa que eles queriam era aproveitar, era ir onde eles tinham visto nos vídeos, era saber onde estava o comandante e jantar com o comandante, que não jantou com a gente. Mas ele foi um fofo, tirou foto com o Bateu. Enfim, era só curiosidade, então eles não tinham brecha para pensar a gente pode ser que passe mal. Várias pessoas falaram isso, não falaram perto deles, inclusive as pessoas que tinham mais contato com eles eram os meus pais. Eu pedi para eles não falarem sobre isso perto deles, porque quando você fica falando para a criança, olha, a gente vai fazer um cruzeiro, olha, mas pode ser que você passe mal, olha, se você for vomitar, porque não sei o que, a criança já vai, pronta para passar mal, até eu iria. Nossa, eu vou fazer um cruzeiro e vou passar mal, como assim? A criança, ela tá sendo preparada para aquele momento. Então, o que você falar para ela é o que ela vai sentir lá. Se você falar para ela que ela vai para passar mal, que ela vai para ficar enchendo o saco, que ela não é para não sei o quê, porque vai ser perrengue, porque a gente vai não sei o quê, ela tá indo pronta para isso. É isso que você tá ensinando ela a fazer. Então a gente preparou eles da melhor forma possível. Eles nem sabiam que eles podiam passar mal. Eles nem sabiam que o navio podia balançar. Eles descobriram no dia que a gente chegou lá, que balançou um pouquinho no primeiro dia. Quando eles começaram a sentir o balancinho, na mesma hora, a gente já... Opa, olha que legal, tá balançando. Olha, vamos brincar disso? E a gente começou a andar assim, sabe? Cambaleando. E aquilo virou uma brincadeira... E eles nem pensaram de vou passar mal. A gente começou a brincar com aquilo, foi pra cabine, tomou um banho, deitou, dormiu, acabou. A gente resolveu aquilo ali. Então, tem que tomar cuidado como prepara o filho para uma viagem dessa. Por mais que você não saiba como seja. Você vai falar coisas boas. Você não precisa falar que vai passar mal. Você não precisa falar que vamos ficar 18 dias num cruzeiro. Ai, meu Deus, que tédio. Não. E outra, nem é tédio pra começar, né? Deixa eu ver aqui o que a Capitu mandou. Como as crianças reagiram com a imigração.
eles ficam quietinhos, os fiscais observam eles também ou perguntam algo. Então, eles ficam quietos assim, daquele jeito. Porque os dois é mentira político, então eles ficam querendo cumprimentar. Eles tinham aprendido a falar bonjour, madame. Então, o Matheus ficou falando pra mulher da imigração 600 bonjour, madame, até ela responder ele. Ela não tava muito afim, mas ele ficou bonjour, madame, bonjour, madame, bonjour, madame, até a hora que ela não aguentou. Acho que ela falou, deixa eu responder esse raio dessa criança. E aí ela respondeu. E aí ele ficou quietinho. A Gigi tinha aprendido a falar merci. Então ela só falou merci a hora que a gente, pegou o passaporte e tava saindo. Eles ficam quietos, porque eles ficam observando muito, assim. Se a pessoa dá brecha de falar alguma coisa com eles, aí eles começam a querer contar a história da vida. Mas como ela não falou nada, então foi bem tranquilo, ficaram quietos. Os fiscais não perguntaram nada pra eles. Acho que também por eles serem tão pequenininhos e eles só falam português, não ia adiantar muita coisa também. Rolou birra ou acidentes durante o cruzeiro? Então, birra? Não, eles não fizeram birra nenhum dia. Às vezes a gente fazia umas birrinhas quando a gente deixava o Matheus no mini club, que é um dos entretenimentos que tem, que é incrível. Ela queria ficar, só que ao mesmo tempo ela não queria, porque ela tá naquela fase que acha que o pai e a mãe vai sumir, então ela não queria deixar a gente ir embora, mas ao mesmo tempo ela queria ficar porque tinha os amiguinhos e sempre tinha várias brincadeiras, então ela fazia umas birrinhas de não quero ir, queria ficar lá olhando, mas eu logo contornava isso porque ela era apaixonada no instrutor de dança, e aí eu falava pra ela, a gente conseguia ver do vidro, ele lá no palco, lá da piscina, dando aula já de dança no mesmo horário que a gente, tudo combinado, no mesmo horário que a gente deixava o Matheus no miniclub. Aí eu falava, olá, o tio Edson tá lá dando aula de dança, vamos? Aí na mesma hora ela já, opa, bora, e já passava a birra. Acidente, a Gigi caiu da cama, não machucou, graças a Deus, mas ela caiu da cama, porque o nosso quarto tinha camas altas. É uma coisa que vale muito a pena prestar atenção. Quando a gente comprou, é uma pergunta muito boa, Má. Quando a gente comprou, dizia que teria as camas e tal, mas não dizia nada como era a cama de solteiro. Quando a gente embarcou, a gente viu que as camas eram no alto. Eu já falei isso no Stories, mas eu vou falar aqui que é bom que quem não viu já fica sabendo para tomar cuidado com isso se for com criança pequena. Na cama, tinha uma etiqueta dizendo que não era pra criança dormir ali. Tá sabendo muito, né, MSC? Aí dizia lá que não era recomendado criança pequena porque era perigoso. E realmente era perigoso, porque a cama era alta, ela era toda aberta na parte da cabeça, na parte lateral e no pé só tinha escada. E conhecendo muito bem os filhos que tenho, duas lagartixas doidas dormindo, parece duas minhocas descontroladas, vão cair. A gente foi tentar resolver isso, não tinha como trocar de quarto, porque, segundo eles, o upgrade teria que ser pago. Tava pagando nada nesse momento, eu só queria economizar mesmo, eu já tinha economizado, queria continuar economizando. Falei, não, tudo bem, mas tem como me mandar travesseiro e mais coberta? Eu faço um ninho, uma barricada, não importa. Eles mandaram e eu fiz literalmente um ninho. No primeiro dia deu tudo certo, fiquei mais tranquila, falei, deu certo, ninguém caiu, tá tudo bem. No segundo dia, a Gigi caiu. Eu juro pra vocês, eu não sei até hoje como essa menina não se machucou. Ela não caiu, eu nem sei dizer como ela caiu, porque eu não vi, lógico. Quando eu acordei, ela já tava do meu lado, assim, com o rosto do meu lado. Ela caiu pela parte que fica o travesseiro. Então, ela teve a capacidade de virar. Ela tava com o pé pro travesseiro e ela caiu em pé. Como? Não sei. Podemos fazer um tutorial com Giovana. Que só ela mesma pra saber como ela caiu. E aí, ela caiu assim e não machucou. Só que eu fiquei apavorada. Não vou mais deixar eles dormirem na cama, no alto. Não machucou uma vez, vai que machuca, né? Seguro saúde não agradece. A gente fez, lógico, tem que ter o seguro saúde,
principalmente que cubra essa parte de cruzeiro, mas eu não queria usar, né? E aí a gente pediu pra colocar os colchões no chão pros meninos que limpavam o quarto, os meninos do corredor, uns fofos lá, maravilhosos. Todo mundo era maravilhoso naquele lugar. E aí eles colocaram os colchões no chão e a gente conseguia dormir feliz e saltitante, sem preocupações depois disso. Então assim, se você chegar, tiver cama no alto e não for um problema pra você os teus filhos dormirem num colchão no chão, maravilhoso. Pra mim, tranquilo, eles amaram. Se for um problema, é bom dar uma conversada antes pra tentar reduzir isso aí de uma forma que não acabe que você caia num quarto com a cama no alto. Então, acho que é um ponto importante a ser analisado. Mas não é nada que, não vou fazer. Os 6 mil reais de economia não valem a pena. Não. Zero estresse, entendeu? O que mais que a gente tinha que falar? Deixa eu ver. Tinha umas perguntas que tinham mandado na caixinha. Eu anotei aqui, muitas, 3 perguntas. Vocês estão super interagindo, só que não. Então, tem umas perguntas aqui. Não cansava ficar todo esse tempo no cruzeiro? Não, de jeito nenhum. Cansa mais ficar 12 horas no avião, vendo filminho, ou não, porque, né, não dá exatamente pra descansar, ainda mais com as crianças, tipo, fica de boa, que mundo de Alice, né? Então, tipo, não, de jeito nenhum, tinha muita coisa pra fazer, entretenimento o tempo inteiro, que nem eu falei, tinha aula de dança que as crianças amavam, o mini club que era perfeito, os tios de lá, todos os tios maravilhosos do mini club, tipo, saudades. Muita atividade durante o dia com as crianças. A gente gosta muito de fazer atividades com as crianças. Então, eu não vou nem saber dizer quais eram as atividades que tinham à noite. Porque uma que a gente não ia e outra que, tipo, eu nem ficava olhando, porque eu me divertia mais nas atividades com as crianças do que ficar, sei lá, nos bingo com os tiozinhos à noite. Mas, enfim, era muito legal, muita atividade. Piscina, tinha o play... Como chama o da água? É o favorito do Matheus. O que tem piscina lá, escorregador, não vou lembrar. Tomou água, isso aí era maravilhoso. Vá nele enquanto tá no Brasil ainda, porque depois é impossível, que é um frio da bexiga, um vento lascado. Então, tipo, vai enquanto tá no Brasil. Depois que faz a travessia, a parte externa do cruzeiro, você já passa só quando precisar muito, porque é muito frio. E você pode sair voando. Mas essas atividades para as crianças eram inclusas ou pagas à parte por algum pacote? Não, Vivi, era tudo incluso. As atividades era tudo gratuito. Era tudo, fazia parte lá do cruzeiro. O mini club não pagava nada para deixar a criança lá. Você só precisava levar a tua chave do quarto para liberar a entrada da criança e para liberar a saída da criança, mas é mais pelo um controle, para ninguém pegar teu filho e sumir no cruzeiro, enfim. Era mais para esse controle de, tipo, quem são os responsáveis que podem pegar a criança e tudo mais. Do lado do mini club que o TT ficava, tinha o dos bebezinhos. O dos bebezinhos, os pais podem ficar junto, que é de criança até 3 anos. Os pais podem entrar e ficar junto brincando. Eu não tenho certeza. Eu devia ter perguntado isso. Se o Fê ainda estiver aí e souber, me ajuda, Fê. Eu acho que tem como agendar para deixar o bebê com os tios lá. Mas eu não tenho certeza. Talvez não possa, porque não tinham tantas pessoas assim. Mas eu sei que os pais entravam. Pra gente, pra ser bem sincera, assim, como a Gigi tá com 3 anos e alguns meses, ela não podia ir nesse de bebê. Ela até queria, porque tinha vários brinquedinhos, ela ia se amarrar lá e a gente ia poder ficar com ela. Só que como ela já tinha mais de 3 anos, ela não podia ficar lá. Ela tinha que ficar sozinha no mini club. Então isso foi um pouquinho ruim, porque ela tá bem na idade ali do negócio,
Mas ainda assim a gente contorceu isso aí. Ela fazia as atividades com a gente no cruzeiro externo e ela até prefere ficar com a gente andando do que ficar com criança. Ela não tem muita paciência, não. Mas, tadinha. Mas é verdade. Mas aí ela ficava super de boa. Mas se o teu filho tiver nessa média de idade, já saiba que, tipo, é bom ir acostumando ele a ficar sozinho, de repente. Ou sei lá, não sei. É porque depende de cada criança na cidade. Eu sei que eles são apegados, tem medo mesmo dos pais sumirem. Então tem que entender todo esse lado. Então é importante se analisar. Mas não pagava nada. As atividades também não pagavam nada. A gente fez várias atividades com as crianças. Teve cineminha, teve bingo, que o Matheus ganhou tudo e mais um pouco. Teve no penúltimo dia que eu postei também, que teve várias atividades, aí todas as crianças ganharam presente. Então nada disso é cobrado à parte. Já tá tudo incluso, já tá tudo bem pago nesses 14 mil e pouco, quase 15 mil reais. O Baby Club funciona apenas nos horários de abertura. O Fer falou que funciona em horários apenas de abertura. Existem algumas companhias de cruzeiro que têm esse serviço, mas MSC não. Então beleza. Então a MSC não tem essa opção de deixar o teu bebezinho lá e menor de 3 anos e você ir curtir a vida adoidado. Tem que ficar lá com o bebezinho. Para algumas pessoas é um ponto super positivo e tem gente que realmente gosta de deixar lá e curtir. Eu nunca fui assim. Na verdade, eu sou meio apavorada com isso aí, mas eu sei que não ia acontecer nada. Mas eu já deixava o Matheus meio com palpitação. Eu achei que ele não ia gostar, só pra não ter que deixar ele, mas ele amava. E realmente é incrível. A criança, tipo, sério, no primeiro dia a gente deixou uma criança e pegou outra, porque era uma troca e as crianças, cada uma no seu idioma, com a sua cultura. Então, ele conversava com os amiguinhos, não sei como, nos idiomas dele da lá, as mímicas. E dava super certo e, tipo, foi uma troca incrível. Vale muito a pena deixar o teu filho no mini club, porque é sensacional. E os tios são maravilhosos. Que mais? Deixa eu ver aqui. Liga aí, treco. As crianças gostaram, amaram, não queriam ir embora. Por sinal, o que eles menos gostaram foi isso, ir embora. Todos os dias eles falam que é pra gente fazer um cruzeiro. Inclusive, eles já estão super planejando um cruzeiro de Natal. MSC chama a gente para um cruzeiro de Natal, porque eles estão super curiosos para saber se é decorado de Natal e se tem Papai Noel. Eles amam Natal, então eles ficam todo dia agora falando que eles querem fazer um cruzeiro de Natal. Não está nos nossos planos, mas vai que alguém nos convida e iremos, não é mesmo? Não tem como ficar entediado, nem criança, nem adulto, nem ninguém. Eu acho que para alguém ficar entediado no cruzeiro, a pessoa tem que estar muito de mal com a vida, porque tem muita coisa para fazer. De algum ponto negativo, qual tem que... tá. Legal, esse aqui tinham perguntado, eu não tinha pensado nem em falar sobre isso na live, eu já tava esquecendo de novo. Se tem algum ponto negativo o fato de fazer a viagem para a Europa de cruzeiro. E tem. Pra mim, esse é o único ponto negativo. Pra você conseguir programar uma viagem de cruzeiro, uma viagem internacional, por exemplo, para a Europa, você tem que ter flexibilidade de data, você tem que ter flexibilidade de tempo. Por quê? Não tem cruzeiro todo dia saindo do Porto de Santos para vir parar aqui na França. Então, se você tem férias só naquele mês específico e naquele mês específico não tem um cruzeiro saindo do Brasil, não vai rolar. Se você tem 20 dias de férias e o seu cruzeiro demora 18, ou você fica 18 e chega no destino, fica 2 dias e volta, ou também não rola. Então é muito o lance da flexibilidade. Infelizmente, vai ser melhor para quem tem essa flexibilidade, que nem no nosso caso, a gente
podia ficar 30 dias no cruzeiro, não ia fazer diferença. A gente podia embarcar em fevereiro, como a gente podia embarcar em abril, que também tava tranquilo. Mas se você tem férias e consegue trocar para casar com a data do cruzeiro, tudo isso tem que ser analisado. Mas com certeza esse é um ponto negativo, porque acaba que nem todo mundo consegue aproveitar desse benefício por conta da flexibilidade. A gente sabe que muitas pessoas só tiram férias em mês escolar e, né, só no fim do ano. Eu sei bem como é, né, tipo, as minhas férias. Tudo bem que as minhas férias sempre eu podia programar o mês que eu queria, a gente pedia e torcia, pelo amor de Deus, pra eles darem. Mas geralmente dava, então eu conseguiria fazer isso. Mas se você tem férias num mês específico e não tem nenhum cruzeiro saindo do Brasil, já é mais complicado e aí já não rola. Mas é sempre bom olhar todas as companhias. Eu tô falando aqui da MSC, tô fazendo super propaganda pra eles me chamarem pra mais cruzeiros, brincadeira. Mas é porque é o que casava com as datas que a gente tinha, mas tem várias empresas, então, tipo, tem várias opções pra fazer pesquisa. Então fiquem tranquilos. Dá pra olhar sempre qual é a melhor opção. E aí, eu estava à toa. Mentira, eu tava à toa não, é que eu tava preparando o conteúdo da live mesmo. Eu fui pesquisar e temos um cruzeiro de volta, saindo da França. Eu tô usando os exemplos porque foi o que a gente fez, então fica mais fácil pra mim. Tem o cruzeiro da França, vindo para São Paulo, no dia 11 de outubro de 2023. E eu fui lindíssima pra ver se valia a pena também. E não é que vale? Menino, ó. No site da MSC, aí eu fiz a pesquisa só como se fosse uma pessoa sozinha, só pra gente ter uma ideia. Mas se vocês ficarem curiosos, entra no site, coloca lá a quantidade da sua família, quantos filhos você tem, coloca pra você ver certinho, que eu não estou mentindo nessa live, a economia vem. No site da MSC, o valor da pessoa nesse cruzeiro de 18 noites, que é o mesmo que a gente fez, só que em vez de sair do Brasil e vir para a França, sai da França e vai para o Brasil. Do dia 11 de outubro, 18 noites. No site da MSC tá saindo R$ 8.773 por pessoa. Achei mais caro que a vinda do Brasil. Na época tava uns 5 mil e pouco por pessoa, quase 6 mil reais. Achei salgado. O voo, dei uma olhada nos voos. Tá saindo uma média de 4 mil reais. Mas a gente tem que considerar que eu estou na Inglaterra. E as pesquisas, isso é um fato, o valor sai diferente. Então, geralmente quando você tá comprando a passagem daqui, tanto que tem pessoas que indicam quando você vai comprar no Brasil você mudar, né? Ou VPN, né? VPN, mudar o VPN. Isso é um fato mesmo. Então sai um pouco mais barato. Então a gente considera que 4 mil reais por pessoa, isso que eu tô contando daqui. Pesquisando do Brasil, sei lá, aumenta uns 500 reais, 700 reais, vai ficar menos de 5 mil reais. E no site que a gente conversou mais cedo, que foi o que eu comprei, que é o Vocations to Go, tá saindo R$ 5.296 por pessoa. Ah, mas a passagem aérea tá saindo mais barato. Mas, e os benefícios do cruzeiro? A gente não conta? Porque vamos supor, a gente veio pra Europa. Mas e se você vai vir e quer voltar de cruzeiro? Tem flexibilidade, tem tudo aquilo que a gente falou. Não compensa, de repente, você voltar num cruzeiro e pagar aí que seja... Vai dar o quê? R$ 1.000 que seja mais caro que uma passagem aérea. Eu pagaria. Porque vale a pena os benefícios, tá? Bom, era tudo isso. Lindos e maravilhosos. Deixa eu ver se tem pergunta. Oi, Atos. Estamos bem? Tudo bom? Tem pergunta de vocês aqui? Não. Me conta, vocês gostaram da live? Tem alguém ainda comigo aqui? Tem, que eu vejo números. Vejo pontinhos ali em cima. Ó, só esse cenário vale muitos likes, tá? Me dá um monte de coração aí. Quero ver meus corações. Porque esse cenário está belíssimo. Diz aí se não tá. Olha, temos rosa, temos azul.
Temos eu aqui no meio. Ai, maravilhoso. E eu, lógico que não fiquei meia hora. Quem perdeu, olha isso. A melhor amiga perdeu. Vê se eu posso. É cortar relações de uma amizade. Sabe? Fui madrinha de casamento e ela não viu a minha live. É pra deletar da minha vida. Mentira. A Adri tá aqui, amor meu. Adri, te amo. Amei o cenário, viu isso? Fê, valoriza. Dá muito coração. Cenário maravilhoso. Uma mega produção. Não é à toa que estou carregando todo esse peso na minha mochila todos esses dias. Sabia que usar todo esse equipamento maravilhoso. Que é pesado. Olha lá. Tava na rotina com o filho, tá vendo? É isso, eu entendo, gente. É rotina com o filho. Olá, Vivi também, cenário maravilhoso. Ai, arrasamos no cenário. Rotina com o filho, eu sei como é. 5 minutos antes da live começar, a Giovana começou a chorar. Não é mesmo? Porque ela queria beber água. Mas tudo bem, deu tudo certo. Gente, obrigada de coração. A presença de vocês foi a primeira live. Ai, a primeira é sempre a mais legal. Eu começo gaguejando, depois fico 3 horas falando, porque eu sou dessas. Val? É a Val? Não sei, não tem fotinho. Gostei muito. Beijo, eu, Val. É a Val? Não sei que Val que é. Mas deve ser a Val, aquela que eu não sei. É que não tem foto. Ajuda, né? Eu, Val. Coloca uma foto aí pra gente saber. A live vai ficar salva. Na força de Deus, quando eu desligar aqui, vai aparecer um negócio pra eu salvar. Ou pra eu já postar na hora. Porque se já der pra postar na hora, eu já posto. Eu não sei mais como tá. Porque faz tempo que eu não faço uma live. Mas aí eu já vou salvar. Que vai subir pro YouTube depois. E também vai ficar salva aqui. Ai, meu Deus, é minha mãe. Até a mãe do Fê tá aqui. Ai, que maravilhosa. Mãe do Fê, maravilhosa. Obrigada. Beijo pra senhora. Seu filho é maravilhoso, incrível. E que mais? Deixa eu ver. Não, acho que não ficaram perguntas abertas. Em abertos. Ai, muitas perguntas. Só que não, né, gente? É isso, então. Obrigada. Se ficar qualquer dúvida, viu a live de novo e lembrou, queria fazer uma pergunta, manda direct, eu respondo. Aproveita, o perfil é pequeno, é o melhor momento para você aproveitar. Porque quando eu estiver com 2 milhões de seguidores, mentira, vou responder do mesmo jeito. Mas enfim, a louca. Gente, obrigada. Espero que eu tenha respondido tudo. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara o quanto não dá só para economizar em grana. Não vamos pensar só na grana. Lógico, a gente tem que pensar na grana, né, queridos? Mas pensa na experiência, nos momentos, as histórias que teu filho vai ter para contar. Gente, é incrível ver as crianças contando do cruzeiro. É a coisa mais maravilhosa desse mundo. As pessoas próximas que a gente liga, né? Os nossos pais... E eles contando, enche o olhar, assim. A minha mãe tá louca pra fazer um cruzeiro, ela já foi convencida por nós. É muito, muito legal essa experiência, e realmente é mágico. É um cruzeiro, todo mundo acha que é pra gente rica, que é caro, que não sei o quê. O Fê tá aí, não me deixa mentir, ele trabalha num cruzeiro, é mágico, as pessoas entram lá dentro e é mágico. Assim como é um avião, eu não vou só ficar falando mal, né? Tipo... É incrível também, tudo são momentos. Então, passa pro teu filho o quanto aquilo vai ser importante, o quanto aquilo vai ser gostoso. Não passa já com um ar de a gente vai ficar cansado, a gente vai chegar lá exausto, Não, independente, se você for de avião, vá de avião com o pensamento de que vai ser o melhor voo da vida de vocês. É o teu filho, na idade que ele tiver. Se ele for pequenininho, é ele com 3 anos. É a experiência que ele vai ter com 3 anos. Quando ele for com 4, vai ser completamente diferente. Quando ele for com 5, é completamente diferente. Então, aproveita esse momento. Aproveita isso. E passa isso pro teu filho. Pelo amor de Deus, tira teu filho de casa e vai viajar com essa criança. Porque o problema não é a criança. O perrengue não é a criança. O problema é quem não ensina o filho a viajar. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Eu vou falar muito sobre isso. Vocês vão cansar de me ouvir falando que o problema não é a criança. Nunca vai ser a criança. Até porque marido também dá trabalho pra viajar. Ele tá vendo ali. Então, o problema não é a criança. O problema pode ser o marido. O problema pode ser a esposa.
problema pode ser qualquer um. Então não fiquem falando que viajar com criança pequena é passar perrengue, é tudo mais. Não fale, porque não é. O problema não é deles, não jogue essa responsabilidade neles, eles não precisam dessa responsabilidade. Tudo bem? Beijo. Eu vou dormir, porque aqui já são quase meia-noite, amores. Tá bom? Beijo. Amanhã a gente se fala. Amanhã eu vou postar stories da França. Sim, eu já estou na Inglaterra. Mas vocês vão ver como foi a nossa viagem pra França. Eu vou chegar no tempo real. Eu tenho fé, tá? Beijo. Mais uma vez, obrigada. Vai ficar salva. Amo vocês. Já dei 30 tchau. E é isso. Beijinho. Tchau. Fui. Cadê? Onde era que desligava mesmo? Bem louca, acho que é aqui.